Capítulo 1145, Slither of Fear. Morro olhou para a cabeça decepada por um momento, sentindo o terror frio rastejar em seu coração. O corte limpo, o vazio oco de seus olhos mortos, a entrada escura no túnel atrás. Estavam todos mortos. Toda uma coorte de guerreiros despertos, experientes e endurecidos pela batalha do grande clã Song, exterminados em tão curto espaço de tempo sem fazer sequer um único som. Será que um ser humano fez isso? Não, isso era impossível. Apenas o Spring Blade teria sido capaz de matá-los de tal maneira. Mas então, Madoka nunca se abaixaria para brincar com sua presa. Que tipo de abominação era, então? Como os cães de Valor permitiram que um monstro como esse vivesse livremente sob sua cidade? Então, Morro franziu a cara. Porque ela estava com medo. O que havia para ter medo? Nem a morte nem as criaturas do pesadelo a assustaram antes. Seu povo também parecia abalado, tão impróprio para as elites de um grande clã. Um ataque mental. A criatura deve ter empregado algum tipo de sedução. Ela rosnou, ative os encantamentos de resistência mental. Ao mesmo tempo, ela levantou a mão e clicou os dedos, enviando uma devastadora onda de choque sônico para o túnel. Um estrondo ensurdecedor rolou pelo salão de produção, e uma fonte de poeira de pedra e detritos saiu da entrada escura. O desperto da canção derramou essência nos encantos protetores que carregavam. Instantaneamente, era como se eles pudessem respirar novamente. A memória do terror ainda permanecia, porém, roendo sua força de vontade. Havia 20 deles à esquerda, reunidos, em uma formação defensiva circular que não tinha zonas cegas, com a gaiola maciça colocada no centro. Morro olhou na direção do túnel tenso, perguntando-se se seu ataque pegou a criatura ou não. Quando os ecos do estrondo sônico morreram e um silêncio enervante se instalou sobre a sala de produção, ela permaneceu por um momento, então deu a ordem de descartar memórias luminosas. Presos em um círculo de luz, eles eram muito vulneráveis. Em vez de confiar na visão natural, os mensageiros de Song sacrificaram um pouco de essência para ativar encantamentos que lhes concederam a capacidade de ver no escuro. Instantaneamente, toda a sala de produção foi revelada diante deles. Nada poderia escapar de seus olhares. Mas o salão estava vazio. Não havia nada dentro de sua extensão escura, exceto máquinas e sombras antigas. Morro levantou a mão, juntou o polegar e o dedo médio e disse em voz alta: "Mostre-se, criatura." Houve um momento de silêncio. E depois mais um momento. E então, a cabeça decepada que estava no pó ao lado dela falou, sua boca imóvel: "Criatura. Criatura. Criatura." Falou na própria voz de Morro. O desperto lançou olhares inquietos para a cabeça de Ricas, que olhou para eles com olhos ocos. Que tipo de truque? Não preste atenção nisso. É uma distração. Ela rosnou, então desviou o olhar do rosto mórbido da cabeça decepada e se concentrou na sala de produção, tentando prever de onde viria o ataque. O desperto também seguiu seu exemplo. Exceto por um. O homem que estava mais longe da entrada do túnel balançou ligeiramente. Então, sua cabeça deslizou de seus ombros e caiu no chão, rolando através da poeira enquanto o corpo caía atrás dela. Naquele breve instante, quando todos se distraíram com a criatura imitando a voz de Morro, outro desperto foi impiedosamente morto. E agora, havia apenas 19 deles. Viva! Morro bateu palmas, liberando toda a força de seu aspecto. Uma onda de choque sônica destrutiva se espalhou como um anel da formação do desperto, obliterando uma grande faixa da sala de produção. O piso de concreto rachou, as máquinas antigas foram dilaceradas, as correias transportadoras ainda foram rasgadas e pedaços de liga voaram como balas irregulares. Nada dentro do círculo de destruição poderia ter escapado ileso. No silêncio que se seguiu, a cabeça decepada de Ricas falou novamente, imperturbável: "Pai, pai, pai." Acendei Morro rangeu os dentes, calmamente analisando a situação. Onde estava o inimigo? Quais eram suas capacidades? Havia algo mais sob sua calma, no entanto. Uma fenda de medo. Desta vez, uma que não tinha nada a ver com uma influência externa insidiosa. Um momento depois, duas coisas aconteceram. Primeiro, um clique metálico alto veio de algum lugar dentro da formação defensiva. Da gaiola maciça que continha a abominação encantada. Em segundo lugar, uma seção do teto da sala de produção de repente desabou,
e figuras blindadas derramaram através da brecha. É uma coisa que não é uma coisa. Com pouco tempo antes, muitos níveis acima do salão de produção da fábrica subterrânea, Knight Amiran estava de pé no meio de um amplo corredor. Ele estava cercado por despertos de valor, que estavam furtivamente avançando. Uma mulher de armadura leve feita de couro abominável estava fazendo um relatório. Senhor, desmantelamos as camadas exteriores das alas de detecção. O inimigo já deve estar bem abaixo de nós, mas passar despercebido será difícil. Os poços dos elevadores são especialmente problemáticos. Ele olhou para baixo e depois assentiu. Tente o seu melhor. Seu subordinado mudou-se para retornar à sua tarefa, mas naquele momento, o chão tremeu ligeiramente. Amiran franziu a testa. O quê? Por que o inimigo abandonaria a cautela agora? Ele levantou a cabeça para dar uma ordem, mas naquele momento, algo brilhou no canto do olho. Amiran rapidamente se virou, percebendo as costas de uma pequena criatura, algum tipo de gremlin, correndo para a escuridão. Seu rosto escureceu. A nossa presença foi descoberta. Houve outro tremor, este muito mais forte do que o primeiro. Os vermes tinham que estar tentando derrubar a parede de um túnel com pressa, na esperança de escapar. Se assim for, ele teria que decepcioná-los. Amiran estava planejando avançar mais para baixo em silêncio, mesmo que levasse mais tempo. Mas agora que tal abordagem estava fora da mesa, havia necessidade de acelerar as coisas. Havia uma espada no cinto e um martelo de guerra nas costas. Desembainhando a espada e puxando o martelo de seu laço, Amiran gritou, guerreiros do valor. Comigo. Então, ele chamou seu aspecto e bateu o martelo de guerra no chão. Uma onda de força esmagadora viajou para baixo, perfurando vários níveis da fábrica subterrânea e abrindo um caminho devastado para o salão principal de produção. Sem um momento de hesitação, o cavaleiro Amiran sorriu e saltou para a brecha escura. Morte ao inimigo. Não deixe ninguém escapar. Capítulo 1146. Chuva de sangue. Alguns de seus guerreiros estavam indo para usar memórias de voo para seguir, outros iriam rapel para baixo. Mas o próprio Amiran não precisava dessas medidas. Ele simplesmente caiu na brecha, caindo na escuridão como um meteoro de aço. Chegando ao salão de produção principal, ele empurrou sua espada para frente. A força invisível fluiu da lâmina, formando um campo frágil abaixo dele, uma série deles, na verdade, cada um tão fino quanto uma folha de papel. Quebrar esses painéis invisíveis de força permitiu que Amiran diminuísse sua queda. Ele pousou no chão em um rolo e pulou para os pés uma fração de segundo depois, pronto para atacar e esculpir um caminho para seus homens seguirem. Se tudo corresse bem, o inimigo teria ficado surpreso com o teto em colapso e a chegada repentina de um cavaleiro valor. Mesmo que o choque não durasse muito, alguns segundos seriam suficientes. Mas não lhe deram alguns segundos. Nada correu bem desde o início. Assim que Amiran e o primeiro de seus guerreiros desembarcaram, eles foram recebidos por um estrondo sônico devastador. Ele sentiu uma poderosa onda de choque viajar através de seu corpo, quase forte o suficiente para fazer com que seus órgãos estourassem. Felizmente, ele era resiliente o suficiente para resistir. O mesmo não poderia ser dito para os despertos atrás dele. Com gritos doloridos, eles caíram, sangue fluindo de cada orifício em seus corpos. Morto. Era como se o inimigo estivesse esperando em uma formação de batalha, pronto para se defender. Como te atreves? À medida que mais e mais blindados despertados atravessavam a brecha, Amiran rugiu e correu para frente. Havia algo estranho, porém. No último momento antes de sua estocada, era como se uma gota de sangue caísse em seu capacete de algum lugar acima. Ele não prestou atenção. Na frente dela estava um círculo solto de desperto protegendo algo que se assemelhava a uma grande caixa de liga. Havia algum tipo de monstro abominável dentro, sem dúvida. Trazer uma criatura pesadelo dentro de uma cidade humana era exatamente o que a bruxa, Beastmaster, faria. E permitir que a caixa fosse contrabandeada para a cidade, apesar de saber sobre seu conteúdo, era exatamente o que Valor faria, se isso significasse deixar os assassinos sem chance de escapar. O olhar de Amiran rapidamente encontrou o líder da equipe de infiltração Song, uma mulher impressionante cuja beleza não podia ser escondida por roupas civis despretensiosas nem manchada por uma cicatriz feia correndo em seu rosto. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Morrou. Não havia tantos mestres no mundo,
e menos ainda serviam diretamente aos grandes clãs. É claro que a Miran a conhecia, a mulher com cicatrizes era uma adversária poderosa. Não tão poderoso quanto ele, é claro. Seus olhos se encontraram, e antes que ela pudesse clicar seus dedos, a Miran golpeou com sua espada e seu martelo, enviando duas ondas horizontais de força voando para frente, um corte, o outro esmagamento. As ondas colidiram com uma onda de choque sônica no meio do salão, produzindo uma explosão rugindo. Pedaços de concreto dispararam para fora como estilhaços. Foi então que sua mente registrou algumas incongruências na cena antes dele. Primeiro de tudo, a entrada do túnel já havia sido revelada, no entanto, o inimigo não parecia estar com pressa para entrar nele, como se desconfiasse da escuridão além. Em segundo lugar, a principal sala de produção estava em um estado lamentável mesmo antes da explosão, aparentemente devastada pelos poderes de Morrow. Havia também muito poucos despertos em sua formação. Não mais de 24 coortes de infiltrados Song haviam cruzado o posto de controle do portão da cidade. Então o que aconteceu com o resto deles? E por último, havia um corpo horrivelmente decapitado no chão em frente aos guerreiros de Song. Um deles. O que raio se estava a passar? É para o PDE para o Novel.com também havia outra coisa. Por um momento, pouco antes de as ondas de força colidirem e uma nuvem de poeira obscurecer a vista, a Miran pensou que havia notado algo. Uma silhueta vaga que se movia em cima da gaiola maciça, dissolvendo-se na escuridão. Um arqueiro. Abaixando a cabeça para proteger a fenda da viseira de seu capacete, ele explodiu através da nuvem de poeira e levantou sua espada. Não importava quais truques o inimigo tinha reservado, ele ia cortá-los todos. Especialmente, agora que ele sabia que os números estavam ainda mais do lado deles do que o esperado, Knight Miran não tinha dúvidas. As principais prioridades são Morrow e a criatura enjaulada. Traço Morrow silenciosamente amaldiçoado. Então era valor o tempo todo. Parecia que eles tinham entrado em uma armadilha. Os servos do Rei das Espadas haviam se mostrado mais astutos do que o esperado. Alguém estava esperando no túnel o tempo todo, e agora, a cavalaria tinha chegado para terminar o trabalho. Quem foi comprometido? Tinha que ser o escravo responsável por limpar o caminho para o centro da cidade. Ah, mas não importava agora. O inimigo errou em seu ataque, talvez porque ela tinha decidido acelerar o plano. O assassino invisível tinha revelado a sua presença muito cedo, e em vez de ser surpreendido pela súbita violação da sala de produção, os mensageiros de Song estavam prontos para isso. Foi por isso que Morrow conseguiu matar vários dos Valor ao Akine no momento em que eles pousaram no chão. Não o seu líder, porém. Um gigante de um homem vestindo armadura pesada e empunhando tanto uma espada e um martelo de guerra. Seu coração ficou ligeiramente frio. Cavaleiro Amiran, mesmo entre os cavaleiros de valor, este fanático era conhecido por seu poder e crueldade. Ele era um pouco reto demais de uma ferramenta, no entanto. Um homem abençoado com força incrível, mas muito pouca imaginação. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Morrow. Eu vou ter a chance de trazer de volta um bom troféu. Então, ela enviou uma onda de choque sônica para impedir que o cavaleiro dizimasse a formação de Sons ao Kennedy, então rapidamente olhou para a brecha. Quantos soldados trouxe a Miran para matá-los? Foi estranho. Não havia tantos quanto ela esperava. Uma coorte, 2, 3, 4. E foi isso. Se o Valor sabia com antecedência sobre a equipe de infiltração, porque aqueles só mandariam tantos? E havia outra coisa. Em vez de mais coortes de despertos, fluxos de sangue fluíram da brecha, gotas vermelhas caindo como chuva. Os soldados de Valor que já haviam desembarcado pareciam abalados por causa disso. Morrow hesitou. Qual é o significado disso? Sua hesitação durou apenas uma fração de segundo, no entanto. Então, não havia mais tempo para pensar. Capítulo 1147, Canção do Matadouro. É o caso de Amiran avançar, invocando seu aspecto e derrubando uma avalanche de força destrutivas sobre a formação dos infiltrados Song. Duas ondas de poder esmagador rolaram para frente de suas armas. Apenas para quebrar contra o baluarte invisível de um estrondo sônico. O piso de concreto foi quebrado enquanto toda a fábrica tremeu. Um momento depois, uma silhueta rápida disparou em direção a ele a partir da nuvem de poeira. Morrow, seus olhos calmos, cheios de intenção assassina fria. Suas roupas civis foram rasgadas, revelando vislumbres de uma fina armadura encantada escondida embaixo.
Em sua mão, havia uma lâmina estreita que parecia muito frágil para ser usada em combate real. Amiran levantou a espada, batendo a lâmina. Ao mesmo tempo, seu martelo voou para frente, o pico saliente de seu topo voltado precisamente para a garganta, desprotegida do inimigo. No entanto, assim que sua espada encontrou o aço da arma de Morrow, havia um anel melodioso. Esse anel de repente se ampliou, batendo nele como uma parede de pedra. Grimacing de dor perfurando suas orelhas, o Cavaleiro do Valor foi jogado para trás. Ele rolou por cima do ombro, vislumbrando seus guerreiros. Eles estavam avançando, prontos para entrar em conflito com o desperto da canção do clã. Embora Amiran só os visse por um pequeno pedaço de segundo, ele notou duas coisas. Primeiro, o sangue derramado da brecha no telhado da principal sala de produção. Em segundo lugar, o fato de que apenas 4 das 6 coortes pareciam ter caído. A ira se acendeu em seu coração. Minhocas traiçoeiras. Uma das coortes de Morrow estava faltando, e agora, 2 dos seus próprios não conseguiram descer. Não foi difícil entender o que provavelmente aconteceu. A maldita bruxa deve ter enviado algumas de suas pessoas para emboscar os guerreiros de valor nos níveis superiores da fábrica. Sacrificar suas vidas para que o resto pudesse escapar. Uma manobra astuta, embora infrutífera. Não adiantava. Mesmo com a coorte desaparecida comprando o tempo dos infiltrados com seu sangue, a força de Song ainda era irremediavelmente superada. Morrow estava desesperado. E ela não estaria. O carrasco que ela enfrentou não era outro senão Amiran. A espada do valor era inescapável. Esses pensamentos brilharam em sua mente em um instante. Desembarcando em seus pés, Amiran calmamente olhou para cima e viu a lâmina esbelta caindo sobre sua cabeça. Seu capacete era provavelmente forte o suficiente para suportar a borda afiada, mas foi forjado com o melhor do aço de valor. Se o ataque pousasse, haveria um toque, e esse toque seria transformado em outra explosão sônica pelo inimigo. Em vez do capacete, a lâmina atingiu um escudo de força invisível que apareceu no ar acima de Amiran. Ele também envolveu ambas as armas com finas camadas de força. Ele era um aprendiz rápido. Afinal, após o primeiro ataque, Morrow teria dificuldade em virar o som de lâminas em choque contra ele. Como os dois mestres colidiram uns com os outros em uma batalha letal, assim como seus soldados. O desperto de valor desceu sobre a formação dos infiltrados como uma maré de aço, ameaçando dominá-lo em um instante. Infelizmente para eles, o despertar da canção não foi tão facilmente sobrecarregado. Dane-se. Morrow viu um de seus soldados cair no chão em uma fonte de sangue. Sua armadura foi quebrada, e o miserável guerreiro de valor que o havia matado já estava se movendo para atacar outro. Mas então, o servo do Rei das Espadas também caiu, suas costas se abriram. Ela sentiu uma alegria perversa. Mas foi estranho. Morrow perdeu qual de seu povo havia vingado seu irmão. Deve ter sido um ataque à distância, já que ninguém estava perto o suficiente para fazer um ataque corpo a corpo. Lá, à beira da formação, havia apenas vazio e escuridão. Um bom tiro, então. Morrow cantarolou, e seu zumbido foi pego pelo resto dos mensageiros da canção. Sorrisos brilhantes floresceram em seus rostos. O zumbido não era uma expressão de algum poder desperto ou um prenúncio de um ataque sônico devastador. Uma canção de abate. Este bruto tem uma casca dura. Ela foi envolvida em uma luta feroz com o Cavaleiro Amiran, impedindo-o de devastar a formação. Claro, o cão também estava impedindo-a de massacrar o ataque desperto. Por enquanto, Amiran era poderoso, habilidoso e inteligente. Mas ele também era arrogante e rígido. Morrow já havia desferido meia dúzia de golpes em sua armadura. O problema era que a armadura era muito dura. Tinha que ser uma memória transcendente criada pelos melhores forjadores do clã Valor, já que até mesmo sua lâmina, concedida pela própria rainha, era impotente contra seu aço encantado. Ainda mais frustrante, o cavaleiro estava usando seu aspecto para envolver-se em uma fina camada de força protetora, sufocando todos os sons que poderiam ter resultado de seu confronto. Ainda assim, era apenas uma questão de tempo até que ele cometesse um erro. Morrow estava confiante. Apenas uma dúzia de segundos depois, no entanto, sua confiança diminuiu. Não porque ela se sentiu pressionada por Amiran, e ela o fez, é claro. Uma cavaleiro de valor não era um inimigo a ser tomado de ânimo leve. Não, foi porque Morrow estava subitamente inseguro de quanto tempo ela tinha deixado.
porque os soldados estavam a morrer muito depressa. Todos eles eram as elites absolutas do mundo desperto, então sua batalha foi surpreendentemente intensa e sangrenta. Toda a fábrica estava tremendo e convulsionando da magnitude da violência desencadeada, como se estivesse à beira do colapso. Antes disso, eles teriam que fugir para as ruas. E, no entanto, a batalha foi de alguma forma muito sangrenta e letal demais. Já havia muitos cadáveres no chão, especialmente nas bordas da formação, onde a luta deveria ser menos intensa. Morro lembrou que o assassino que Amiram havia enviado à frente da força principal ainda estava aqui, em algum lugar, na sala de produção. Isso poderia ter sido uma explicação, disse ele, se não fosse pelo fato de que havia mais guerreiros de valor morrendo do que os de Song. Algo estranho estava acontecendo. Morro desviou um golpe da espada de Amiram e evitou o bico do martelo de guerra, empurrando para frente para entregar um ataque próprio. Estou perdendo alguma coisa. Algo não está certo. Mesmo que ela estivesse suprimindo o valente cavaleiro, e mesmo que seus soldados estivessem aparentemente prevalecendo contra os servos de valor, uma sensação fria e inquietante lentamente encontrou seu caminho no coração de Morro. Capítulo 1148, não selado. O cavaleiro Amiram era forte e opressivo, cada movimento seu trazia consigo uma promessa de morte. E, no entanto, nem sua espada nem seu martelo poderiam alcançá-la. Nem mesmo seu insidioso aspecto foi suficiente para derrubar Morro. Ela tinha matado criaturas de pesadelo mais perigosas do que este guerreiro ascenso. Ela também matou humanos mais perigosos. Os guerreiros de Amiram eram valentes e habilidosos, cada um no auge do que um desperto poderia alcançar. Os números estavam do lado deles, e, no entanto, para cada mensageiro de Song que caiu, 2 dos cães de valor morreram. Sua armadilha tinha se tornado estranhamente desajeitada e ineficiente. Até agora, Morro sabia que havia uma possibilidade de vitória, a menos que o inimigo recebesse reforços em breve, eles seriam capazes de escapar e executar o plano. No entanto, ela estava a perder alguma coisa. Foi por isso que Morro permitiu que sua atenção vagasse. Estar distraída em uma luta contra alguém como Amiram era equivalente a suicídio. Sua lâmina não conseguiu alcançar a armadura do cavaleiro, novamente. Seu corpo recebeu várias feridas horríveis por causa de sua desatenção. Mais e mais despertos morreram ao seu redor. Mas Morro continuou friamente a observar. E então, ela viu um guerreiro de valor, caindo com um grito dolorido, sangue fluindo de seu pescoço rasgado. Só que não havia ninguém perto para rasgá-lo. Foi sutil e quase imperceptível no caos da batalha, mas ela viu, claramente. O mais próximo de seus soldados estava muito ocupado defendendo contra 2 poderosos despertos. Também não poderia ter sido um ataque à distância, o ângulo estava errado. Era como se a própria escuridão se estendesse e cortasse a garganta do homem com garras afiadas. Os olhos de Morro correram para o lado oposto da formação, bem a tempo de ver um dos Sons Awakeni morrer. Sua mão, de repente floresceu com sangue, e assim, o soldado atacante de valor recebeu a chance de mergulhar sua arma na fenda de sua viseira. A mão de seu subordinado havia sido cortada completamente, um corte limpo e feroz que cortava a armadura, carne e osso como se não encontrasse resistência. A arma que matou o homem dela era uma lança. Não havia como entregar um corte como esse. Morro de repente, sentiu frio. Ah! Há outro aqui. Havia alguém, algo, insidioso e sinistro movendo-se invisível através da escuridão, matando os homens de valor e Song indiscriminadamente. Silenciosamente. Inescapavelmente. A imagem de uma cabeça decepada rolando da entrada escura do túnel de repente surgiu em sua mente. O sangue do Morro virou gelo. Quem era? O que foi? O que? O que eles haviam desencadeado daquela escuridão? Agitando esses pensamentos infantis, ela rosnou. Isso importa. Não era o que fosse, ela iria destruí-lo, assim como ela ia destruir esses miseráveis asseclas do Rei das Espadas. Morro olhou para Amiram, que continuava a dar golpes devastadores nela, cego para o que estava acontecendo. Foal. Não importa o custo. O plano teve que ser realizado. Ela teve que salvar o pouco que poderia ser recuperado a partir desta situação imprevista. Morro hesitou por um momento, depois fingiu ser empurrado para trás por um de seus ataques e momentaneamente perdeu o equilíbrio. Amiram correu para frente como um cão frenético, com a intenção de capitalizar sobre a abertura. Seu martelo caiu e pousou em seu ombro.
Em um flash de dor, Morro viu seus ossos se quebrarem. Mas isso não importava, porque naquele instante, ela estava praticamente cara a cara com o bruto odioso. Morro abriu a boca e gritou. Enquanto sua essência queimava, um grito ensurdecedor sacudiu a fábrica subterrânea. Segurando suas orelhas, um gesto irracional, considerando que elas estavam cobertas pelo aço de seu capacete, Amiran caiu no chão e ficou envolto em dor. Todo o seu mundo era dor. Era como se uma chave de fenda branca estivesse sendo empurrada para dentro de seu cérebro, destruindo impiedosamente todos os pensamentos. Ele sentiu sangue escorrendo de seus ouvidos. O que é essa mulher? Ele sabia que Morro não deixaria a chance de acabar com ele ir embora. Sacudindo a agonia, Amiran cerrou os dentes e se moveu. Uma fração de segundo depois, a ponta de uma lâmina estreita estava quase em sua garganta. Ele levantou a mão e agarrou com uma luva blindada. Muito devagar, bruxa. Ele não conseguia nem ouvir sua própria voz através do zumbido em seus ouvidos. Amiran conseguiu impedir que o ataque fatal o matasse, mas a posição em que ele estava ainda não prometia nada de bom. Ele estava ajoelhado e atordoado, enquanto o inimigo estava livre para atacar como quisesse. Mas estranhamente, Morro não atacou. Em vez disso, ela soltou sua lâmina e correu de volta, em direção à formação de seu desperto. Havia sangue fluindo de sua boca. Ele olhou nessa direção. O gemido diabólico que Morro desencadeou devastou toda a sala de produção. Havia lajes de concreto caindo de cima. O pouco que restava de máquinas antigas tinha sido transformado em pilhas de sucata. O chão tornou-se irregular e cheio de rachaduras profundas. O desperto de ambos os lados não se saiu melhor. Muitos morreram, em ambos os lados. Suas bocas foram abertas em gritos silenciosos, seus rostos se transformaram em pinturas horríveis de sangue pelo poder do ataque perverso. Mesmo aqueles que empunharam memórias destinadas a proteger contra esse tipo de ameaça não escaparam ilesos. O que diabos ela está tentando? Amiran não sabia, mas sabia que tinha que impedir a bruxa implacável de realizar o que ela estava planejando. Ele avançou, com o objetivo de alcançar Morro. Felizmente, não havia muita distância entre eles, e a ascensão de Song foi gravemente ferida. O último golpe que ele deu fez uma bagunça no ombro direito e na clavícula. Foi então que Amiran viu. Na direção onde Morro estava correndo, atrás da linha dizimada da formação defensiva de Song. Um enorme recipiente de liga que continha uma criatura nigmária encantada dentro. Suas pupilas se estreitaram. Eu vejo. Amiran entendeu o que Morro queria alcançar. Ela deve ter abandonado toda a esperança de entregar a abominação ao centro da cidade e queria liberá-la aqui agora. Infelizmente para ela, ele não lhe daria essa oportunidade. Ele levantou a espada, pronto para enviar uma onda de força na parte de trás da mulher que estava fugindo. Mas então, uma silhueta vaga de repente se lançou para ele do lado. Reagindo por instinto, Amiran atacou com seu martelo. O atacante mergulhou abaixo dele e fez um ataque com um estilete afiado e estreito. Pático. Um dos vermes de Song já deve ter se recuperado o suficiente para atacar. O Cavaleiro do Valor simplesmente moveu seu braço, protegendo as costuras de sua armadura que protegiam os órgãos vitais. Tudo que o atacante podia fazer era dirigir seu estilete entre o rebobraço e o cúter, e mesmo assim apenas por 1 centímetro ou 2, entregando uma ferida insignificante em seu cotovelo. No momento seguinte, Amiran contra-atacou, forçando a figura pouco clara a cambalear. O agressor parecia dissolver-se na escuridão, como se ela, covarde. Amiran rosnou e continuou sua busca. O que esse ataque covarde conseguiu? Nada. Morro ainda não escaparia. Ele se preparou para fazer outro ataque, mas de repente balançou. Ele sentiu-se fraco. Confuso e subitamente perturbado, Amiran olhou para o cotovelo, onde algumas gotas de sangue se infiltraram por baixo das placas inexpugnáveis de sua armadura. O sangue. Porque parecia quase preto. Não há nada que os olhos do cavaleiro se arregalaram ligeiramente. Apóstrofo. Veneno. Alguns momentos depois, saltando sobre os cadáveres de seu povo, Morro chegou à gaiola de contenção. Ela gemeu, cuspindo um bocado de sangue, e usou a única mão que ela poderia mover para atacar o selo. Não houve nenhum procedimento complicado para abrir a gaiola. A chave para sua fechadura mágica era simples, era sangue. Sangue da canção.
O punho de Morrow deixou uma marca sangrenta na placa do selo, e parecia inflamar, queimando em um instante. Os fechos que mantinham a gaiola fechada caíram e se abriram. Dentro havia uma criatura tão medonha e revoltante que qualquer um teria ficado aterrorizado ao vê-la. Mas Morrow apenas sorriu. Ela sorriu, revelando dentes ensanguentados. Vá matar todos que não são música. Para a superfície. A criatura se desdobrou de dentro da gaiola e se moveu, seguindo seu comando. Mas o que foi isso? Porque a abominação estava sangrando. Havia vários cortes finos e rasos em sua pele cinza, aparentemente entregues por uma lâmina tão afiada que era perfeita. E seus muitos olhos, porque eles não estavam cheios de obediência vazia. Em vez disso, eles estavam cheios de outra coisa. Loucura. Loucura sem limites e assassina. E fome. Capítulo 1149. Não preso. A criatura escapou da sua gaiola. Era uma coisa revoltante, uma massa imponente de carne cinzenta com 100 membros ágeis e uma dispersão de olhos enormes estranhamente humanos. Todos eles queimaram com delirante frenesi. Seu enorme corpo continuou a se desdobrar, ocupando muito mais espaço do lado de fora do container do que havia no interior. Seus membros se moviam, garras afiadas atirando em todas as direções. Morrow poderia ter sido capaz de resistir à abominação aterrorizante se ela tivesse sido preparada. Mas ela não estava. Seu corpo havia sido espancado e ferido, e sua mente estava momentaneamente congelada pelo rosto da criatura que de alguma forma escapou de seu encantamento. Ela demorou a reagir por apenas uma fração de segundo, mas foi tudo o que precisou. Sua figura desapareceu em uma maré de membros cinzentos deslizantes e, assim, uma ascensão do grande clã Song foi morta. Amiran viu-a morrer com uma expressão incrédula. Tanta ironia, a bruxa tinha sido morta por sua própria abominação de estimação. A morte de um inimigo poderoso deveria ter-lhe trazido alegria, mas ele sentiu uma sensação sombria de pavor. Afinal, a criatura tinha que ser tratada. E Amiran, apesar de seu orgulho e força, não estava confiante em suas chances. Ele teria sido um tolo em não reconhecer a monstruosidade revoltante pelo que era, um corrompido. De uma classe alta, pela aparência. Um diabo? Não, pior do que isso. Um tirano. Esses malucos contrabandearam um tirano corrompido para uma cidade humana. Estavam a planear libertar aquela coisa dentro das muralhas de uma capital de cerco. É claro que o próprio Amiran estava entre as pessoas que conscientemente permitiram que o tirano corrompido fosse contrabandeado para uma cidade humana, porque se adequava aos seus objetivos. A hipocrisia de seu desprezo não lhe escapou, mas ele a eliminou. Não havia tempo para refletir sobre tais questões. Porque o tirano estava começando a se mover. Ainda havia algumas dúzias de despertos vivos no salão de produção em ruínas, todos atordoados pelo terrível lamento de Morrow. Alguns deles pertenciam ao clã Valor, e alguns deles pertenciam ao clã Song. No entanto, no momento, sua lealdade não importava. A abominação não se importava com quem serviam, afinal. Membros cinzentos dispararam pelo ar, agarrando vários dos despertos que estavam mais próximos da gaiola quebrada. Sangue derramado no chão. Amiran já estava se movendo. Regrupar. Concentre seus ataques no monstro. Ele rangeu os dentes, sentindo a seiva da toxina à sua velocidade e força. Que tipo de lâmina traiçoeira usou aquele assassino desperto? Um mestre como Amiran não era fácil de envenenar e, no entanto, ele podia sentir uma fraqueza doentia se espalhando por seu corpo. Lutando contra essa fraqueza, ele rosnou e jogou seu martelo com todo o poder de um cavaleiro ascenso. O martelo de guerra girou enquanto voava em direção ao tirano com a velocidade de uma bala. E, como se um caminho tivesse sido aberto por sua passagem, uma torrente furiosa de força invisível se seguiu. O martelo e a torrente de força atingiram o corpo maciço do horror com tanta fúria que uma súbita explosão soou. Um ataque de poder total de Amiran foi destrutivo o suficiente para quebrar os portões de uma cidadela. O tirano, no entanto, foi simplesmente jogado de volta. Os corpos do desperto que ele havia agarrado caíram no chão. Mas então, eles lentamente se levantaram. Só que eles não se pareciam mais com humanos. Havia uma frieza perversa e alienígena escondida em seus olhos, e cordas negras fantasmagóricas estendendo-se de suas costas para os membros da abominação cinza. Os rostos dos cadáveres ressuscitados se torceram, e eles desajeitadamente se lançaram em direção ao desperto mais próximo. Mais sangue derramado.
Amiran amaldiçoado. Um marionetista. Antes, ele não estava muito preocupado com a criatura escapando da fábrica e alcançando a zona industrial acima. Isso estava dentro dos parâmetros da missão. Agora, no entanto, permitir o acesso do tirano a multidões de refugiados era o mesmo que presentear um exército. Isso, ele não podia permitir. A criatura teve que ser destruída agora, antes de receber a oportunidade de criar uma legião de bonecos de carne. Na verdade, o tirano tinha que saber que havia milhões de almas a serem colhidas bem acima. Inteligente como essas criaturas eram, deveria ter tentado escapar de um inimigo perigoso como Amiran e chegar à superfície, onde havia um suprimento ilimitado de corpos para ele virar. Mas, por alguma razão, a abominação terrível parecia determinada a matar todos os humanos no principal salão de produção da fábrica subterrânea primeiro. Amiran não ia reclamar. Ataque, seus desgraçados. Seu folhe rolou pelo corredor, empurrando o desperto para a ação. Os guerreiros de valor seguiram a ordem sem hesitação, enquanto os vermes sobreviventes de Sung pareciam confusos sobre o que fazer. Alguns hesitantemente se juntaram ao ataque ao tirano. Alguns tentaram atacar outros humanos apesar da situação, aqueles foram cortados primeiro. Alguns até tentaram escapar. Os covardes não chegaram longe. Amiran estava ocupado demais para perceber quem os havia matado, mas nenhum conseguiu desaparecer na boca escura do túnel. A parede de carne cinzenta e inúmeros membros surgiu no resto deles. Eu tenho que destruí-lo. Tenho que. Eu tenho. Em seu coração, Amiran sabia que um tirano corrompido não era um inimigo que ele poderia esperar matar sozinho. Especialmente não envenenado e drenado por sua luta contra a bruxa amaldiçoada, Morro. Mas este era estranhamente fraco. Talvez tenha sido enfraquecido por estar trancado na gaiola encantada por tanto tempo, ou talvez fosse, simplesmente o tipo de tirano cujo poder estava em uma legião de séculos. Também era raivoso e enlouquecido, quase. Lutar contra a criatura não era diferente de lutar contra um monstro poderoso, se não fosse pelos bonecos que ele poderia criar. Então, havia uma chance, não importa quão pequena. O desperto morreu, apenas para ser transformado em fantoches. Os bonecos foram destruídos por sua vez. O horror cambaleante da carne cinzenta recebeu inúmeras feridas. Muitos de seus longos membros foram esmagados ou cortados. A fábrica parecia estar se desfazendo. Vou destruí-lo. Mesmo quando o último dos despertos sob seu comando morreu, Amiran persistiu. Sua espada brilhou uma e outra vez, e ondas de força invisível colidiram com o corpo maciço da criatura em um fluxo constante. Seus pulmões estavam queimando e suas veias estavam cheias de veneno. Sua essência estava seca. Mas ele se recusou a falhar na missão. Ele teve que prevalecer. E então, milagrosamente, Amiran fez. Os bonecos que estavam estendendo a mão para agarrá-lo de repente balançaram e depois caíram. A massa imponente e dessecada de carne cinzenta convulsionou e se esparramou sem vida no chão rachado. O feitiço falou, em seus ouvidos. Ele balançou, lutando para acreditar no que viu, e caiu de joelhos. Ele foi totalmente gasto e mal capaz de se mover. E, no entanto, ele tinha vencido. Cavaleiro Amiran desenhou em um hálito rouco. Eu ganhei. No silêncio que se seguiu, uma voz fria de repente ressoou por trás dele. Você fez? Ele hesitou e virou-se, olhando para cima. Acima dele havia uma aparição, escura. Um demônio em armadura negra temível, usando uma máscara demoníaca que foi coroada por 3 chifres torcidos. Nos olhos da máscara, não havia nada além de escuridão. O quê? Quem? Quem é? A máscara moveu-se ligeiramente, e as 2 poças de escuridão olharam diretamente para a alma de Amiran, fazendo-o estremecer. A aparição falou, eu acho que você fez. Um momento depois, uma lâmina fria deslizou silenciosamente na fenda da viseira de Amiran, terminando sua vida. Capítulo 1150. Invisível, você matou um humano ascenso, Amiran, a sua sombra fica mais forte. Sunni ficou por um momento acima do cadáver do cavaleiro, esperando que a armadura encantada se dissipasse em um turbilhão de faíscas vermelhas. Então, ele usou sombras para transformar sua manopla em uma garra temível e bateu algumas vezes. Não tinha o hábito de mutilar os corpos de seus inimigos, mas ele teve que mascarar a ferida inicial da lâmina que havia matado o temível mestre. Com isso, sua tarefa aqui foi concluída. Sunni inclinou a cabeça e pensou com um pouco de desapego. Isso correu mais suavemente do que eu esperava.
Eliminar 10 coortes de elite de espertos e 2 mestres do legado acabou sendo mais fácil do que ele imaginava. Se Sun Yi não tivesse intervindo, sua batalha inevitavelmente se espalharia pelas ruas acima. Não importa o quão repentina a emboscada de valor foi, os assassinos de Song não foram empurradores, especialmente seu líder. Eles teriam recuado e, eventualmente, feito o seu caminho para a superfície. Mas ele tinha evitado isso. Sun Yi tomou conhecimento da localização da equipe de infiltração graças à sombra sombria, que os seguiu até a capital do cerco do território do clã Song. Depois de localizar os assassinos, encontrar os soldados de valor não foi difícil. Ele só teve que enviar suas outras sombras para vasculhar a área circundante. Então, o que ele precisava fazer era garantir que as duas forças se aniquilassem completamente sem danos colaterais. Infelizmente, os infiltrados se moveram mais cedo do que o esperado, quase dando ao cavaleiro Amiran e seus soldados um deslize. Sun Yi teve que paralisá-los um pouco. Então ele silenciosamente matou os 2 mensageiros, o ascenso de Song. Ele pensou que seu nome era Mo-Ho, enviado para recuperar a coorte que guardava a gaiola. Então, usando Shadow Step para se mover invisível, ele entrou no túnel e esperou lá até que os batedores chegassem. Essa foi provavelmente a parte mais difícil de toda a missão. Matar 7 poderosos despertos antes que eles pudessem fazer um som não era fácil, mesmo para ele. Ele teria convocado Santa, mas ela não poderia compartilhar os benefícios de usar a máscara de Oyaver. Então Sun Yi acabou usando a manifestação das sombras para atacar, simultaneamente em todos os 7. Ele então empurrou a rocha extraordinária para a boca do líder da coorte e jogou a cabeça decepada de volta para o salão de produção para criar uma distração. Um inimigo abalado era mais fácil de lidar, então Sun Yi não estava acima usando um pouco de teatralidade. Enquanto todo mundo estava olhando para a cabeça falante, Sun Yi matou mais um assassino e rapidamente se dissolveu nas sombras. Até então, a força do valor estava se aproximando. Eles ainda não eram rápidos o suficiente para o seu gosto, porém, então ele usou o Im para apressar os bastardos. Foi então que Mo-Ho decidiu explodir metade da sala de produção com um ataque sônico radial. Felizmente, Sun Yi já estava em algum lugar onde a onda de choque não poderia alcançar, quando o cavaleiro Amiran rompeu o telhado e lançou um ataque contra os infiltrados imobilizados. Sun Yi estava realmente dentro da gaiola contendo um maldito tirano corrompido, cortando a criatura com o pecado do Solace para deixá-la louca. Essa foi outra experiência que ele preferiria nunca reviver. Da gaiola, ele pisou através da sombra para aparecer nos corredores acima. A força enviada pelo valor era um pouco forte demais, especialmente agora que ele tinha despachado alguns dos assassinos da canção. Ele teve que igualar as chances um pouco para tornar mais fácil matar todos eles. Sun Yi esperou até que a maior parte de Amirazal Akenei pulasse no buraco no chão, e então atacou a última dúzia que permaneceu no corredor. Com elementos surpresa do seu lado e não mais necessidade de permanecer absolutamente quieto, despachá-los não foi muito difícil. No momento em que ele terminou a sangrenta tarefa, a batalha entre Valor e Song estava em pleno andamento. No entanto, eles não estavam se matando bem o suficiente. Mo-Ho ainda podia empurrar os atacantes de volta e retirar suas forças. Então, Sun Yi se moveu furtivamente pelo campo de batalha, permanecendo na forma de uma sombra incorpórea e usando a manifestação das sombras para pegar desperto de ambos os lados. Ele se certificou de ofuscar sua interferência o máximo possível, é claro. E, assim como ele estava fazendo desde o início, ele matou o desperto de Cântico com lâminas, e o desperto de Valor com algarras. Tudo correu mais ou menos exatamente como planejado. Sun Yi só teve que se expor uma vez, para desacelerar a Miran e deixar Mo-Ho abrir a gaiola. Ele usou a cúspide amarga para manchar veneno preto na lâmina do fragmento do luar, desde que lidar com o cavaleiro fortemente blindado não foi fácil. Ele também queria dar ao tirano mais uma chance. A criatura era forte, mas sem nenhum lacaio e com sua mente despedaçada pelo pecado do solo, havia uma chance de que não seria capaz de dar o tipo de luta que Sun Yi precisava dar, para fazer com que todos os cadáveres com marcas de garras em seus corpos pareçam críveis. O tirano escapou e matou aqueles despertos que permaneceram vivos. Sun Yi cortou aqueles que tentaram escapar e secretamente entregou à abominação algumas feridas graves, certificando-se de dar a Miran tempo suficiente para devastar o corpo do tirano com seu aspecto. E quando
Tudo foi dito e feito. Ele terminou o poderoso cavaleiro com sua própria mão. O zelota desprezível realmente pensou que ele tinha vencido, enquanto na realidade, sua derrota foi meticulosamente orquestrada desde o início. Agora, o silêncio se instalou sobre o salão de produção em ruínas. 10 coortes de humanos despertos estavam mortos. Ninguém conseguiu escapar para as ruas da cidade. Nenhum refugiado foi engolido por sua disputa vazia. Os guerreiros de som tinham feridas de espada em seus corpos, enquanto os guerreiros de valor foram aparentemente mortos por garras afiadas. A abominação maciça foi transformada em pasta pelo aspecto de Amirã. A imagem do que tinha acontecido aqui era clara. As duas forças se obliteraram, com o tirano sucumbindo às feridas entregues pelo valente cavaleiro. Será que Sun Yi se sentiu culpado por trazer esses despertos para a morte? Ele tinha acabado de assassinar 70 pessoas. Afinal, muito mais do que ele teve em toda a sua vida, sem contar os dos pesadelos. Importava que as 70 pessoas que ele assassinou fossem elas próprias assassinas. Na verdade não. E ele também não se importava. Ao contrário dos milhões de pessoas que morreram em Falcon's Court, eles conseguiram o que mereciam. Se havia uma coisa que Sun Yi lamentou, foi que Amira realmente conseguiu acertar o último ataque ao tirano, de alguma forma. Foi uma perda frustrante. Lançando um último olhar para a cena da carnificina, Sun Yi balançou a cabeça em desânimo. E desapareceu nas sombras, como se ele nunca tivesse estado aqui.